Fala, gurizada do Opinar Agrícola. Tudo certo com vocês? Aqui também tudo certo, graças a Deus. Fala, Gilmar, como é que você tá aí? Tudo bem? Daí, Bruno, tudo certo, cara? Você tá sem blusa aí, homem? Aqui no MS tá fresquinho agora de manhã cedo. Tô de blusa, cara. Isso aí, de boa, bicho? Cara, aqui tá em torno dos 20 graus aí, tá tranquilo. Só pro pessoal Vamos ver a hora que entender, você ir pra fora, né? Mas por pro enquanto tá pessoal, tranquilo. pro pessoal entender, nós estamos gravando esse vídeo aí dia 1º de junho, de manhã cedo. E aqui no MS tá tá friozinho, cara. Tá fresquinho. Deve estar uns 16 graus agora cedo. Ah, sim. Ah, mas já tá na época, né, de dar uma refrescada mesmo, né? É, não, isso é É, normal. você tá mais aí pro sul também já pega mais, né? Hoje eu tô no município de Sapezal, aqui no Mato Grosso, fica mais a oeste aqui, né? Aí, quase em Rondônia. Mas é isso aí. Gurizada, o vídeo de hoje é um pouco polêmico aí da atualidade, né? Dos dias atuais. Vamos falar um pouco sobre o preço dos produtos, né? Do milho, da soja. Por que que ele está dando essa queda tão alta aí nesses últimos dias? Que está sendo preocupante para o produtor, né? Porque ele fez um investimento alto lá no começo, né? Comprou insumo agrícola a um preço alto, quando os preços estavam em alto também, e agora tem que vender aí o preço a um preço menor, né? Então isso acaba sendo preocupante. Cara, assim, preço de commodity, de um modo geral, acabou apanhando bastante nesse último período aí, né, cara, nessa safra. Foi o soja, foi o milho, foi o algodão, foi o trigo que deu uma recuada, carne deu uma recuada para o produtor vender, né, uma queda significativa no preço. E o problema disso aí é como o Bruno comentou, o produtor comprou o insumo mais caro e para ele conseguir ter uma margem agora vai ser um pouco mais difícil porque o preço caiu, uma margem de lucro, né? Então, para começar a contextualizar isso aí, os motivos que levaram a uma queda de preço significativa assim. Cara, o mercado de commodity é um mercado como qualquer outro. É o maior mercado do mundo, provavelmente, essa questão das commodities. E elas seguem tendências, seguem leis de mercado. A principal delas, oferta e demanda. Por mais que a gente teve problemas aqui no Brasil em relação à colheita, a gente teve uma safra muito boa. Foram poucas as regiões que tiveram perdas significativas no soja, por exemplo. Estados Unidos está com uma expectativa de colher uma safra muito boa da soja. Então, tudo isso sinaliza que a gente tem uma quantidade de produto disponível, ou vai ter uma quantidade de produto disponível maior. Então, se você tem mais produto, tem mais oferta, e a demanda por esse produto não acompanhou esse aumento. Então, a gente tem mais produto sendo vendido e uma oferta, uma demanda, perdão, uma demanda estável, faz com que a gente tenha uma pressão de queda no preço, né? Isso é normal. A gente pode pegar outros exemplos que sejam mais do dia a dia. Se o cara tá vendendo mandioca lá no sítio e produziu pouco, o cara vai querer cobrar um pouco mais pelo quilo daquele alimento. Tem pouco. Agora, se tem uma disponibilidade maior, se tem mais oferta, acaba que existe uma concorrência para venda maior e o cara acaba sacrificando um pouquinho do preço para poder vender. Então, é isso que acontece no mercado global também e aqui no Brasil não foi diferente. E como tu comentou antes, né? O mercado das commodities hoje é muito dependente dos Estados Unidos, né? É praticamente ele que manda no mercado. Os Estados Unidos está entrando agora na produção, né? Começando agora, safra, melhor dizendo. Então eles estão plantando ainda, né? E isso já está acarretando determinando o preço do produto aqui no Brasil, por exemplo, né? Então eles têm uma expectativa que vai produzir bem lá,
Logo, o produto de lá que vai ser vendido primeiro, digamos assim, né? Ou algo desse sentido, e acaba determinando que o preço do produto brasileiro acaba baixando, né? Esse daí é um cenário que a gente tem hoje, porque Brasil e Estados Unidos são os maiores produtores de grão do mundo. Não adianta, a gente fica brigando com os Estados Unidos ali para ver quem fica no topo entre soja e milho, quem é o maior produtor, mas Brasil e Estados Unidos são os maiores produtores. Então, por isso que eles têm um efeito muito grande sobre o valor do mercado. Só que existem outros pontos também, né, Bruno? A gente conversou essa semana, tem a questão dos prêmios nos portos, né? Isso também acaba definindo alguma coisa do valor que vai ser pago pelo produto lá do produtor. Para tentar resumir, assim, no porto, para fazer a exportação do produto, existe um prêmio que se paga, digamos, pela agilidade, pela velocidade do carregamento do navio, pela facilidade de carregar esse navio e tudo mais. Digamos, pela logística em si do porto. Se tudo isso correr bem, conseguir carregar rápido e despachar rápido, não tiver problema, a gente ganha um prêmio positivo. A gente ganha um valorzinho a mais por saca em prol dessa agilidade que se teve no porto. Só que no Brasil, os nossos portos eles não são tão eficientes para fazer esse escoamento. São portos grandes, muito movimento, e acaba que é um pouquinho mais demorado do que acontece lá fora. E nesses casos, o prêmio ele acaba sendo negativo. Então, ao invés de a gente ganhar um pouquinho a mais pela saca, a gente acaba perdendo um pouquinho. E os caras falam assim, porra, demoramos pra caramba para carregar aí, foi difícil para tirar o produto, vocês ainda querem receber um bônus por isso? Eles têm, então, um deságio sobre o valor. E acaba que isso aí reflete para nós aqui, né? Para quem é produtor, a gente vai fazer a venda na cerealista, a cerealista já tem um contrato lá na frente, lá com o Porto, provavelmente, de uma forma direta. Então, acaba que isso aí reflete para nós aqui. São dois pontos que eu acho que são os principais que fizeram com que o preço baixasse das commodities de um modo geral. Isso. Ah, e relacionado aí a essa questão aí de essa demora para o carregamento aí no porto, tá diretamente relacionado aí à infraestrutura também no Brasil, né? De Sim, estradas, são poucas linhas de trens, né? Para linhas férreas para fazer o escoamento. E também a questão de distância, né? Um dos maiores produtores hoje de soja e de milho no Brasil é o Mato Grosso. E aí tu pega a distância para escoar essa produção no Mato Grosso, que tem que descarregar lá no Porto de Santos ou lá no Porto de Paranaguá, talvez. Então, acaba que essa logística acaba sendo demorada, né? E aí acaba acarretando lá na frente também, né? isso aí. Cara, e assim, ó, dá para a gente levantar alguma coisa, Bruno, de como que o produtor faz numa situação dessa, né? O produtor ele fez a dívida lá atrás, o investimento para fazer o plantio e tudo mais. Daí agora que chegou a hora dele faturar, que conseguiu colher bem, chegou a hora dele faturar esse soja, o preço despenca. Assim, para o produtor acertar no ano, em uma safra, é muito difícil, cara. Na verdade, quem define o preço das commodities, o mercado que a gente chama, são pessoas, empresas que estão comprando, que estão vendendo commodity, e é isso que faz a definição do preço. Então, tentar, digamos, adivinhar qual vai ser o movimento dessas pessoas, se vai ser de comprar mais para fazer o preço subir, se vai ser de comprar menos para fazer o preço descer, é muito difícil, não tem como a gente fazer isso aí. O que a gente pode fazer é tentar se atentar a alguns pontos importantes, como a gente comentou, questão de produção. Entra no site da Conab ali e vê qual que é a expectativa de produção para o soja, para o milho aqui no Brasil na próxima safra, vê um relatório da USDA lá dos Estados Unidos, que é como se fosse a Conab deles, a USDA, tenta ver qual que é a tendência, qual que é a expectativa para aquela safra dos caras também, e a partir disso, se a gente tiver safras boas, provavelmente o preço tem uma correção para baixo. Então, o produtor pode pegar e aproveitar, por exemplo, o soja está R$ 150,
Aproveite e faz lá o contrato de 20% da expectativa de produção dele, contrata 20% esses 150. Ah, Gilmar, mas daí se o preço sobe para 170, cara, beleza, porque você vai vender mais uma parte a R$ 170, a tua média de preço vai ficar maior que os 150 que você fez lá atrás. Ah, mas e se cai o preço e eu não contratei tudo? Beleza, cara, a tua média também vai ficar um pouco inferior daqueles 150 que você tinha contratado, mas vai ser maior a tua média do que o valor que está sendo pago agora. Então, assim, a gente precisa começar a pensar na cadeia produtiva como um todo e pensar em 5 anos, fazer uma média de preço durante 5 anos. Pega o que você fez de média dessa safra, da próxima safra, da terceira, da quarta, da quinta safra, tentar trabalhar com médias, porque tentar identificar um topo de valor ou uma baixa de valor é muito difícil, cara. É muito difícil. Como eu falei, são pessoas que definem esses valores aí, o mercado como um todo, e é muito difícil a gente conseguir acertar, né? Um problema também que eu essa semana tava visitando algumas áreas aí de campo de milho, conversando com o produtor da fazenda que nós temos um ensaio lá. Ele tem soja, planta milho, e comentando comigo que na região ali que ele tem a fazenda, na região de Colíder, ali para cima de Sinop, e na região ali pega em torno de 3 municípios, só tem um armazém na região. E aí ele comentou que, cara, eles ficam totalmente refém daquele cara, né? E aí ele faz o que quer com o teu produto e joga o preço que quer. O produtor comentando, ele te rouba na cara e ainda te fala, ó, tô te roubando. Infelizmente é assim, cara. É, É, esse tipo de dependência, cara, é tenso, porque é difícil para o produtor conseguir contornar esse tipo de situação, né? Ou o produtor se reúne com os vizinhos dele e cria o próprio armazém, se for um produtor menor, ou o cara vai ter que conviver com isso aí. Opções que o produtor tem para tentar contornar isso é tentar ser mais eficiente dentro da propriedade, né? Então, fazer uma diversificação de cultura é uma coisa interessante, que aí você não fica exposto só a uma commodity, só a um preço, e você não fica exposto a só um momento de venda, só um momento de compra de insumo, por exemplo. Pega então, aqui na nossa região tem produtores que trabalham com soja, com milho, com feijão, e algum produtor trabalha com algodão. Todas são culturas que têm um momento de negociação diferente. Ou seja, o produtor vai estar exposto a um valor de mercado diferente para cada uma dessas culturas. Então ele vai comprar o insumo para o milho, não vai ser na mesma época que ele vai comprar o insumo para o feijão. Então, quando ele junta tudo isso dentro de um ecossistema, acaba que o valor, o valor que ele gasta de investimento, na média, acaba sendo um valor interessante, porque ele ficou exposto a diferentes cenários, e o valor de comercialização dessas culturas também vai ser interessante, porque ele vai ter uma venda do milho numa época, o soja em outra época, o feijão em outra época. Então, acaba que a média da comercialização, do valor de comercialização dessas culturas, acaba sendo mais interessante também. Por exemplo, agora a gente está passando por um momento de baixa nos preços, mas provavelmente nos próximos meses a gente tem uma correção de preço para cima. É natural isso aí, não é eu que estou adivinhando o que vai acontecer. É uma tendência de mercado. Sempre quando a gente tem uma baixa no preço, o produtor ou as empresas até mesmo seguram o produto para não ter venda e acaba forçando um aumento do preço. Isso é natural. Então, se o produtor fez a comercialização do soja agora, por exemplo, o valor um pouco mais baixo, quando ele colher o milho safrinha, provavelmente o valor vai estar um pouquinho mais alto. Ou para a safra que vem, o soja vai estar com um valor um pouco mais alto. Então, pensar assim no sistema de produção como um todo é interessante para o produtor conseguir ter um pouco mais de margem, né? sim. Tu comentou ali que uma das saídas
no exemplo desse produtor que eu visitei ali, ele até comentou que a ideia deles é fazer um armazém, né? Ele comentou até que conversou com os vizinhos lá e para fazer o armazém, só que acho que não teve muito sucesso com os vizinhos. E aí ele estava pensando até numa saída de vender um pedaço da fazenda dele, um talhão lá, para poder fazer o armazém e não ficar dependendo desse armazém lá na região, né? Então ele pensou em talvez produzir menos nas propriedades para poder, como é que fala, dar qualidade ao grão, né? Processar esse grão e para poder vender direto lá no porto, digamos assim, né? É, Então, provavelmente esse produtor vai conseguir ter mais margem do que ele vendendo ali pro vizinho dele. sim, com certeza, né? Ele comentando aí que esse armazém cobra em torno de R$ 3, 3,50 por saco só para tu largar teu produto lá, sabe? E aí desconta umidade, desconta impureza e tudo mais, né? E aí, como é um armazém único, o cara joga lá, sei lá, 5% a mais de impureza ou 3 graus de umidade a mais e vai falar o quê, né? Então é complicado, né? Uma saída que ele achou agora para o milho safrinha dele é vender para um vizinho ali que acho que tem confinamento, acho, se não me engano. E aí conseguiu vender a um preço da saca próximo aí ao que está o mercado, não um pouco mais abaixo, é claro, mas não fica refém desse armazém, né? Ele acaba ainda tendo uma margem um pouco maior vendendo para esse produtor. É uma saída que ele comprou, né? Momentânea, mas nem sempre vai acontecer uma dessa, né? Nem sempre o produtor vai ter esse tipo de possibilidade, né, cara? Bicho, acho que a gente conseguiu explicar um pouco do que está acontecendo aí no mercado e algumas alternativas para o produtor. Então, só para recapitular, né, cara, o que a gente teve ali, se quiser recapitular alguns pontos que a gente teve de baixa de preço, o que levou às baixas do preço e alternativa para o produtor, aí a gente já consegue encerrar esse vídeo por aí. Então, recapitulando aí, né? As dois pontos principais é a relação oferta-demanda, né? Então, a gente comentou lá no começo do vídeo, a gente está tendo uma alta oferta de produto hoje no mercado e a demanda mais baixa. Então, tendo o preço a baixar. E o outro ponto ali é dos prêmios do porto, dos portos, né? Pela velocidade de entrega, de carregamento desse produto nos navios para exportação. Então, esse é um ponto que define também o preço. E quando a gente comentou sobre as alternativas, né, é como o Bruno acabou de dar o exemplo do produtor que ele visitou essa semana, cara, tem que buscar alternativas, seja desenvolver um sistema de armazém próprio para esperar melhores preços, é o produtor diversificar entre culturas para não ficar exposto só a uma época de comercialização, e é também o produtor tentar trabalhar com média de preço de venda ou preço de compra de insumo, não comprar ou não vender tudo de uma vez, para ele ficar exposto a diferentes cenários, né? Isso aí é importante para o produtor conseguir contornar um pouco desses riscos que a gente tem no mercado. Só complementando aí, a fala desse produtor, ele tem um pouco de gado de corte também na fazenda dele. Ele tinha pensado em parar com o gado de corte, mas com essas baixas de preço aí, ele deu uma segurada para ter uma atividade a mais para poder ter um jogo assim de mercado, né? Não ficar dependendo só daquele preço, né? Então, como você falou, tem que ter diversificação dentro da tua propriedade, não ficar dependendo só de uma atividade ou só de uma commodity. É isso aí, temos que se mexer, né, cara? É isso aí, gurizada. O vídeo de hoje com bastante informação para vocês, alguns pontos interessantes para se levar em consideração e pensar aí em relação aos preços que a gente tem no mercado. E não menos também polêmico, né, cara? Essa questão dos preços.
Só lembrando, né, galera, tudo isso que a gente falou é a nossa opinião sobre o assunto. Existem os profissionais que têm opiniões diferentes e diversas, e tá tudo bem, né? Não é a nossa fala que vai ser a verdade, mas é a nossa opinião sobre o assunto. Mais alguma coisa aí, cara? Só comentando aí, né, essa questão aí do vídeo, a gente traz o assunto aqui para o canal para realmente despertar, né, essa curiosidade, esse interesse, esse bate-papo, né, para despertar vocês que nos assistem também para estar indo buscar informação sobre esse assunto e talvez discutir aí com algum conhecido seu para ter uma conversa aí, né? Não é a nossa opinião que vale para tudo, né? A gente tá dando nossa opinião aqui, mas espera que vocês busquem também saber melhor e formar a própria opinião, né? Isso aí, cara. Bicho, da minha parte era isso aí. Obrigado pela participação do novo hoje aí, cara. Você levantou o assunto pro vídeo mais uma vez. E assunto top, né, cara? Acho que não tinha como ser melhor para esse nosso segundo vídeo aqui do Opinar Week. Cara, galera, da minha parte era isso. Obrigado pela atenção de vocês. Não esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal, compartilhar se achar interessante. E a gente se vê na próxima. Feito, pessoal. Como eu comentei, deixa o seu comentário aí no vídeo. Dê sua sugestão também de assunto aí para os próximos vídeos da Opinar Week, que achar pertinente aí no meio do ato. E a gente se vê numa próxima. Valeu e até mais.